É o encontro do meu passado com o meu presente. Eu sentia como se as pessoas tivessem esquecido, não a mim, que conto a história, mas os heróis, os verdadeiros heróis. Olá, meu nome é Roberto Monte e você está acessando a Pós TV DHNet. A Pós TV DHNet é parte de um projeto de militantes nordestinos, norte-riograndenses de direitos humanos, né, que surge desde o ano de 1978. Né? Nosso grupo surge enquanto Comissão Pontifícia de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal. Logo depois nós viramos o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Sempre preocupados com, não só com a questão da luta na época da redemocratização, né, início dos anos 80, como também a questão da memória e da verdade. Então, hoje o nosso grupo, depois de trabalhar muitos anos com questões relativas, né, a direitos de primeira geração, né, hoje a gente trabalha muito a questão da memória, né? A questão da memória, a questão da identidade. E em 1995, nós criamos, no dia 1º de maio de 1995, que é um dia interessante, porque o dia 1º de maio de 95 foi o dia da entrada oficial do Brasil na internet. E nessa data, nós montamos o que hoje é o portal dhnet.org.br. E com o desenvolvimento, né, dessa questão da comunicação, essas questões ligadas à internet, né, foi de cresceu muito. Né? E hoje a gente também investe muito neste canal, né, no YouTube, que nós chamamos de Pós TV DHNet. Então, isso é que nós somos, né? Mas a gente vai falar hoje de uma figura muito importante e que faz e vai fazer a diferença dentro de todo esse nosso projeto. Porque além de divulgar a questão da memória, da identidade, a Pós TV DHNet e o nosso grupo, nós estamos montando a chamada Universidade Popular. Porque, na verdade, no frigir dos ovos, a Universidade Popular é um grupo de formação, né? O que antigamente chamava-se de um grupo que trabalhava questões ligadas à conscientização. Então, nós estamos com diversas ideias, né, já bem adiantado, para fazer não só vídeos, né, minisséries, cursos, oficinas, né? E a personagem que nós vamos falar hoje é uma pessoa que vai ter muitos desdobramentos, pois nós vamos falar de uma grande figura nordestina, brasileira, chamada Messia Albuquerque Ferreira. Para quem não sabe, eu queria reportar-me ao ano de 1964. Golpe militar. Nas ruas de Recife, os gorilas, né, os militares, arrastavam de forma bárbara e doentia a figura de Gregório Bezerra. Né? Gregório ensanguentado e nas ruas de Recife, e entre eles o capitão Villoc, ou então capitão Villoc, conclamando as pessoas a barbarizarem e entrasse naquele ritual quase que doentio de tortura. E no meio disso tudo, uma jovem advogada, olhando toda aquela barbárie que inclusive foi transmitido pela televisão, né? A partir de quando ela vê aquilo ali, Gregório torturado nas ruas de Recife,
ela faz um pacto consigo mesmo e com o seu companheiro Otávio. Então, aparece a figura de uma jovem advogada de nome Messia Albuquerque Ferreira, que toma a decisão de, a partir dali, naquele ano de 1964, e na figura centrada de Gregório Bezerra, defender presos políticos. Na sequência, né, a partir de 1964, até todo o processo de redemocratização, a doutora Messia Albuquerque faz parte de um seleto, né, de um reduzido grupo de resistentes nessa esfera jurídica que vão defender presos políticos. Mas nós estamos falando do Nordeste, e nós estamos falando na cidade de Recife. O que é que acontece nisso tudo? Todos os estados nordestinos, quando você tinha o preso político e você faz de conta, alguém precisava de um habeas corpus ou algum tipo de remédio jurídico, você remetia para Recife, e Recife era uma chamada segunda instância. Então isso fez com que aquela jovem advogada que em 64 tinha sido estagiária tipo assim, foi estagiária de Paulo Cavalcante, o autor do livro que relata também muito isso, O Caso Eu Conto Como o Caso Foi. Então, Messia, de estagiária, ela acaba entrando de cabeça nessa questão de defesa de presos políticos. E entre o ano de 64 até todo o processo de redemocratização, ela defende centenas de pessoas, né? Porque o grupo de pessoas que defendia não era muito grande, né? Que todos os estados, o estado que você esteja, que você mora, o que você já morou, sempre teve aquele grupo de advogados, sei lá. No Ceará você tinha Wanda Sidhu, na Paraíba você tinha Nazir Marinheiro, em Pernambuco você tinha diversos advogados, mas entre esses advogados sobressai-se a figura de uma mulher advogada, né? Uma mulher que de alguma maneira fica adaptada àquele momento e faz toda uma luta de defesa de presos políticos. No meio disso tudo, eu tenho um irmão e companheiro que vem desde a Comissão de Justiça e Paz dos anos 80, de nome Oswaldo Monte Filho, que eu chamo de Valdinho, que eu inclusive entro nessa luta de direitos humanos através dele. Ele vai morar em Recife, casa-se com uma pernambucana, né, e vai morar em Recife, e trava conhecimento com Messia. E não só vira sócio de Messia, mas grande amigo, né? E eu acho que tem uma data aí que eu posso colocar, que há 20 anos atrás, no ano de 2003, Messia falece. Antes de Messia falecer, os companheiros aqui do Rio Grande do Norte, né, a gente acaba prestando em vida uma grande homenagem à doutora Messia Albuquerque. Eu acho que foi no ano de 2002, fizemos, através de Oswaldo, uma grande homenagem à doutora Messia, no qual ela recebe, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de Natal, pelas mãos do então vereador Hugo Manso, e recebe a terceira homenagem, que é a questão do recebimento do Prêmio Estadual de Direitos Humanos Emanuel Bezerra dos Santos. Então, eu acho que a gente pode dizer que nós, em vida, nós homenageamos a doutora Messia Albuquerque em grande estilo, né? Homenagens na área legislativa, né? Na área dos direitos humanos, e teve também um momento muito singular, que foi no Solar Bela Vista, que é um local aqui em Natal muito interessante, que é assim, um local que dá para o rio Potengi e para o mar, você tem essa visão, né? Foi feita uma homenagem, foi feito com música, com tudo, o movimento
cultural, o movimento político, o movimento de direitos humanos, homenageia Messia com uma coisa muito interessante. Qual foi? A gente reuniu todas as pessoas que Messia defendeu, que, se contar direitinho, dá entre 80 e 100 pessoas. Então essas pessoas estiveram no Solar Bela Vista e homenagearam em vida a doutora Messia Albuquerque. Eu lembro que na ocasião, Messia foi saudada, né, escolhida entre eles pelo o companheiro Moisés Domingos, né? Moisés Domingos Sobrinho. Pronto. Então, 2002, né, a gente faz a homenagem a Messia, né, em torno de 2002. Logo depois, Messia também é homenageada em Pernambuco, também com a questão do título de cidadania. Quando chega o ano de 2003, Messia falece. E foi muito rápido, né? Quer dizer, ela teve CA e Messia morre, né? E tem o detalhe: o acervo de Messia, que estava, que pensava-se que iria para a Fundação Joaquim Nabuco, lá de Pernambuco, acaba sendo doado para o Movimento de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte. Quer dizer, o companheiro Otávio, né, que era o esposo de Messia Albuquerque, ele decide passar o material, o acervo de Messia Albuquerque, para o grupo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular e todos aqueles que integram esse movimento. O material de Messia, logo na época, o que é que a gente fez? Nós fizemos uma homepage. Essa homepage, o que é que a gente colocou? O acervo, né? Então, eu diria que o material de Messia, né, o que é que tem no acervo de Messia Albuquerque, a maior advogada de presos políticos, né, que morava em Recife, né? Eu diria que Messia foi a maior advogada de presos políticos na região nordeste do Brasil. O acervo de Messia, que nós recebemos no ano de 2003, e foi o ano que nós colocamos em nosso portal dhnet.org.br, o acervo dela, consta de quê? O acervo de Messia consta de diários. Ela tem um diário, né, que abrange principalmente os anos de 1973 e 1974. Eu vou dizer apenas o que consta do acervo e depois eu detalho um pouco. Então, nós temos os diários, que era mais ou menos, como a gente está trabalhando esse material, e eu vou daqui a pouco relatar, era quase que o alter ego dela, era uma forma que ela tinha de manter a sua sanidade mental, né, a sua saúde mental, ela escrevia, né, e que aborda principalmente os anos de 1973 e 1974. Segundo aspecto do diário, do acervo, são cerca de quase 600 cartas, né? Eu diria quase 600 correspondências, né? Você tem cartas, e principalmente cartas de familiares, de presos políticos. Tem também alguma coisa ligado a advogados, que ela, tipo assim, Modesto da Silveira, tipo assim, os advogados, porque era uma rede, né? Você tem bilhetes, telegramas, mas a grande maioria são cartas que os próprios presos e presas políticas enviavam para ela. Então, quer dizer, era a correspondência recebida. A gente não tem a correspondência que ela enviou, né? Pronto, então, são cerca de 600 cartas. A terceira parte integrante do material de Messia é o quê? O material de cunho jurídico, né? Você tem razões, apelações,
contra a razão, todo aquele esquema jurídico, né? E com um detalhe que esse material está muito organizado, essa era muito organizada. Então você tem os livros, assim, por época e por tipo do chamado remédio jurídico. Então você tem o material referente ao quê? As questões jurídicas. Eu diria que a gente tem, existem algumas pastas que depois a gente vai mostrar, que são pastas como fosse o dossiê dessas pessoas, né? Tipo assim, tem uma pasta que é, na verdade, duas pastas bem interessantes que eu gostaria de salientar, que é o material referente a Gregório Bezerra. Porque o que acontece é o seguinte, Gregório ele é preso, né? E eu digo o seguinte, a gênese, a entrada de Mércia nesse lance de defesa de preso político começa com Gregório nas ruas sendo barbarizado, né? Então, o que acontece é o seguinte, em 1969, em função de um dos sequestros de embaixadores, Gregório vai para o exílio, né? Vai para o exílio, né? 28 de fevereiro de 1967, Recife, com essa data, Mércia comunica a Gregório que ele foi condenado a tantos anos. Então, Gregório diz o seguinte: essa condenação nada me afeta. Mesmo condenado e mergulhado no fundo do cárcere, sou mais livre do que os militares que hoje oprimem a todo o povo brasileiro. Fazem o que lhe mandam e não dizem o que querem nem o que pensam. Faço o que desejo e digo o que penso, mesmo diante desse. O amanhã é nosso, Mércia. Então, mas ela nunca deixou de corresponder-se e ter contato com Gregório Bezerra. E tem uma coisa muito interessante, é que no acervo dela consta a grande maioria de livros que fala de Gregório. São livros com dedicatórias extremamente generosas de Gregório Bezerra em referência a Mércia Albuquerque. Uma outra coisa que é muito interessante, que vale salientar nisso tudo, é que tem muitos recortes de jornais e muitos recortes de jornal referente a Gregório. E quase que num sentido, eu diria, cronológico, porque como é um material que não é solto, ele está em cadernos ou em pastas, então tem o seguinte, todo o sequenciamento em termos de data do que acontecia com Gregório. Então, isso aí vale a pena a gente, em algum momento, eu vou voltar a abordar isso, porque Gregório Bezerra talvez seja a pessoa mais emblemática, né? Além da importância como militante político e figura humana, foi a pessoa que fez Mércia, de alguma maneira, a tornar-se o que ela acabou sendo, a grande advogada de centenas de presos políticos, principalmente aqui na região Nordeste, ou de acontecimentos acontecidos no estado de Pernambuco ou no Nordeste. Pronto. Então, esse é o acervo que nós temos, né? É um acervo que, sintetizando, mostra facetas de uma advogada que vai desde o diário, as cartas, o material, porque a gente tem visto que existem muitos advogados que ele tem muito mais a questão do material jurídico, né? Mas Mércia tem, além dos seus diários, ela tem as cartas, né? E tem também, a gente encontrou também fotografias. Então, apareceu com isso tudo que eu estou a relatar, a ideia, né? Não só a ideia, porque também tem a questão do compromisso, né? No momento em que Otávio Albuquerque passa para Oswaldo Monte Filho e para o grupo de direitos humanos daqui do Rio Grande do Norte,
a gente criou um compromisso, né? A gente tem um compromisso de tornar público, né? De socializar o material de Mestre Albuquerque. Então, todo esse acervo, nós chamamos, a partir de agora, um projeto com Mestre Albuquerque, que tem o acervo dela, e um dos primeiros desdobramentos a gente vai retomar a página que foi feita em 2003 e transformá-la em um portal. Então, com esse acervo que eu relatei de Messia, né, toda a sua papelada, material, tudinho, a gente está com um projeto de juntar o universo das pessoas, que vão ser cerca de 500 pessoas. Quando terminar essa pesquisa que a gente está fazendo, vai ser cerca de centenas de pessoas. Nós vamos pegar a página que nós abrimos no ano de 2003 e transformar num portal ou num memorial da questão dos direitos humanos dos presos, desaparecidos e torturados políticos, principalmente nordestinos, ou que aconteceu na região Nordeste, que no caso eu posso citar a chacina lá da Granja São Bento, né? Aquela que está o Cabo Anselmo, Soledad, aquele negócio todo, e o caso de Gildo Lacerda e José Carlos da Mata Machado, que eu estou falando de pessoas do Brasil inteiro, do país inteiro, até estrangeiros, no caso Soledad paraguaia, e Mata Machado era o quê? Ele era mineiro, mas aconteceu em Minas, não aconteceu em Minas não, aconteceu em Pernambuco, e Messia foi advogado. Então, esse portal, que a gente vai lançar em breve, ele vai acontecer após a publicação de 2 livros, que daqui a pouco eu vou falar, né? O primeiro a gente está organizando, que é o livro relativo aos diários, 73, 74 principalmente. O segundo livro, referente a correspondente e as cartas, e, na sequência, né, o portal. Então, eu acho que você entende primeiro o quê? Para dar o resumo inicial da obra, né? A gente começa 64, Messia, em função das torturas, né, que aconteceu com Gregório, ela entra como advogada. Ela fica até trabalhando nesse tipo de coisa, até o último preso político. Recebemos esse material em 2003 e esse ano, o ano de 2023, são os 20 anos da morte da companheira Messia. E a partir daí a gente vai trabalhar o projeto Messia Albuquerque, né? E o projeto de Messia Albuquerque começa com a publicação de um livro, né, livro impresso, e também na sequência a gente coloca nas Amazon da vida, e o portal, né, e a gente vai ter data para isso. E eu acho que na sequência é interessante eu ressaltar um pouco o desdobramento disso tudo. Desde após o Carnaval, nós estamos trabalhando o quê? A publicação do primeiro livro desse projeto, que vai ser a questão dos diários de Messia, que aborda principalmente os anos de 1973 e 1974. Né? Então a gente começou a fazer esse levantamento logo após o Carnaval, e a dedicação nossa é quase que exclusiva para esse tipo de coisa. Estamos agora, no mês de junho, né, na seguinte situação. Já trabalhamos o texto, né, o texto relativo aos diários, né, os escritos diários dela. Esse material já foi digitado, esse material já foi conferido com os originais,
né? E a gente está trabalhando agora o quê? A parte editorial, né? Não só a editoração, o feitio do livro, que vai implicar os textos do diário, né? Capa, contracapa, né? Orelhas, apresentações, né? E anexos, né? Eu diria o seguinte: o primeiro livro, né? Que vão ser 2 livros, depois eu falo do segundo. O primeiro livro vai ser os diários, né? Diários de Messi Albuquerque, advogada pernambucana de presos políticos, né? Advogada nordestina, né? De presos políticos, né? O livro 1. E com isso o que é que a gente tem? A gente tem orelhas, né? Que vai ser a primeira orelha vai ser de Marcelo Mário de Melo, né? Marcelo é uma pessoa muito conhecida aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, né? Um poeta, foi um dos resistentes da resistência armada, foi do PCBR. Então o Marcelo é muito conhecido como uma pessoa que sempre trabalhou a questão da arte, né? Da literatura, da poesia. Então o Marcelo, ele vai fazer a primeira orelha. A segunda orelha do nosso livro, né, dos diários de Messi Albuquerque, vai ser da nossa companheira Maria do Amparo Araújo. E não é à toa que nós convidamos Amparo. Para quem conhece a história do movimento de direitos humanos de Pernambuco, se até a redemocratização, vamos raciocinar 85, 88, considerando, sei lá, depende do enfoque, mas até a redemocratização, Messi era pessoa, juntamente com os outros advogados, mas quando começa o processo de redemocratização, né, você tem a participação da companheira Maria do Amparo Araújo, né? Quem Amparo também presa política, ela não faz parte não é integrante do livro, até porque ela morava fora. Amparo era da LN e morava lá entre Rio e São Paulo, né? Então o que é que acontece? Amparo, eu diria que Amparo simboliza aí a continuidade, não só dessa questão dos direitos humanos, não só do acompanhamento dos presos políticos, mas uma nova etapa que foi essa questão dessa luta, porque Amparo ela faz parte do grupo que envolvia todos os grupos de tortura nunca mais, né? Então, toda a questão do retorno de restos mortais que acontece a partir dos anos 80, eu cito Emanuel Bezerra dos Santos, eu cito a questão de José Carlos da Mata Machado, eu cito José Manuel da Silva, que foi um dos assassinados na Granja São Bento, né? E o próprio caso de Manuel Lisboa. Amparo, ela acompanhou isso aí tudo. Então a gente tem as 2 orelhas de Marcelo Mário de Melo, a outra orelha de Maria do Amparo Araújo. Nós fizemos 2 apresentações, estou falando do livro, né? 2 apresentações. A apresentação, uma que vai ser, assim, pode dizer, mais institucional, que eu vou contar essa história, né? Como é que esse livro ficou conosco? Como é que esse livro foi trabalhado? E nós convidamos uma pessoa muito especial, uma pessoa que é parte integrante do próprio livro, citada diversas vezes, que chama-se a companheira Maria Tereza de Lemos Vilaça, né? Tereza Vilaça. Tereza, ela fez parte da LN, né? Então Tereza é a pessoa que conhece profundamente essa época de Pernambuco. A gente não teria outras pessoas em Pernambuco, talvez Marcelo Santa Cruz, mas quando você fala de Amparo, Amparo é quase que um e carne com Marcelo Santa Cruz. Então, esse nosso livro tem 3 pernambucanos logo de saída. As 2 orelhas, né? Tereza Vilaça, que está comigo na organização disso tudo, e
A segunda apresentação está a cargo de 3 grandes companheiros. Um deles é também personagem desse livro, que chama-se Perli Cipriano. Né? Perli, ele também era da LN, foi preso em Recife, foi também defendido por Messia. Então, Perli, juntamente com o companheiro Nilmário Miranda e o companheiro Gilney Viana, eles vão fazer a segunda apresentação. A apresentação mais ampla, né? Porque nisso tudo, o que é que a gente está trabalhando? A gente está pegando Messia como uma figura de uma região, mas ela também vai simbolizar um grupo de advogados que, da mesma forma que Messia, você pode falar de Eni Moreira lá no Rio de Janeiro, você pode falar de Modesto da Silveira, você pode falar de Luiz Eduardo Greenhalgh. Então, a ideia é a gente começar a fazer uma articulação dos acervos dos advogados, partindo inicialmente do nosso serrotinho, né? A gente vai pegar inicialmente, né? E Perli está fazendo as articulações extra-nordeste e nordeste. A gente pode, quando eu estou falando de Messia, está de olho nos advogados dos outros estados. E depois, como é que a gente pode, a partir do acervo de Messia, juntar os acervos de outros advogados. Né? Pronto, então, o livro a gente já tem as pessoas que vão escrever, as pessoas que vão apresentar, a gente já está com os protocolos que a gente está querendo em relação às capas, porque quando a gente for fazer a capa do livro 1, que são os diários de Messia, a gente imediatamente vai criar, mesmo que o livro ainda não esteja pronto, o livro 2, que é o livro das correspondências das cartas. Né? Por quê? Nisso tudo, o que é que a gente trabalha? A gente partiu das imagens que tinha do acervo de Messia. Né? Por quê? Que são algumas contradições que a gente teve que ser criativo, né? Porque o maior, talvez o mais importante, talvez o mais simbólico, né? Talvez a palavra seja essa, seja Gregório Bezerra. Gregório, ele é pouco citado no livro 1, que é o livro dos diários, porque Gregório, desde 69, já estava exilado. Mas no momento em que a gente coloca como adendo as 12 prisões de Messia, aí a gente bota Gregório. Na verdade, a importância e o ressalto que a gente pode dar é no livro 2. Porque como a gente tem muitas cartas, a gente tem muitas coisas escritas de Gregório sobre Messia, então a gente pegou, ressaltou a capa, a gente vai lançar as 2 capas, né? Uma capa dos diários e a outra da correspondência. E na correspondência a gente pode enfatizar fotos que a gente tem lá, muito interessantes, de Messia, muito jovem, né, com o seu constituinte, que era Gregório Bezerra. Né? Então, o projeto gráfico já está encaminhado, os escritos estão encaminhados, né? Eu estou falando no mês, em torno do dia 20 de junho, até essa gravação a gente vai fazer a partir do início de julho, porque a partir de julho a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um lance de vendas antecipadas do livro, né? E ao mesmo tempo a gente vai fazer uma série de programas, depoimentos, lives sobre o acervo e sobre Messia. Né? O nosso trabalho, tanto eu quanto o Rômulo, está fazendo aqui o quê? Quem foi Messia, como Messia entre isso tudo, qual o acervo, o projeto. Pronto. Então, a gente está exatamente nesse momento, né, que eu estou dando essa visão mais ampla e falando especificamente do, vamos dizer, a palavra não é boa, mas é fácil de entendimento. O primeiro produto,
primeiro produto disso tudo é o quê? O livro 1, o livro dos diários. Paralelamente, a gente faz o livro 2 enquanto concepção gráfica, né? Então, quando você olhar o livro 1 com o livro 2, você vai ter mais ou menos a dimensão de Messia, né? Quais as pessoas que a gente está colocando na capa? Porque existia em Pernambuco, nesse momento, e uma das pessoas que Messia defendia era um líder camponês de nome Júlio Miranda. Então a gente vai botar presos políticos, tipo assim, Cando Pinto, né? A gente vai botar fotos de pessoas e do outro o de Gregório Bezerra. Pronto, então, o livro 1, ele está em andamento. Nós vamos começar a divulgação pública juntamente com essa série de gravações, depoimentos, lives, a partir do mês de julho. A ideia é a gente rodar e lançar esse material em todo o país. Todo o país, vamos por parte, né? A gente tem como, vamos esperar o desdobramento das coisas, mas a gente tem certeza do seguinte: na segunda quinzena do mês de agosto de 2023, nós vamos ter o 9º encontro Norte e Nordeste de Memória e Verdade, que vai ser na cidade de Fortaleza. Essa é a única certeza que a gente tem hoje de lançamento. Mas a ideia é lançar nas capitais do Nordeste, né? Como os companheiros Perli Cipriano fatalmente vai lançar esse material em Vitória, né? A gente vai lançar esse material em Brasília, né? Porque no meio disso tudo a gente tem Nilmário e a gente tem também Gildei. Então a ideia é Rio, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, além das capitais nordestinas, né? Então, e o desdobramento que eu falei em relação ao portal, ao memorial, que vai juntamente com o desdobramento dos livros, né? A gente tem o quê? Esse ano vai acontecer duas coisas assim, as ditas efemérides, né? Negócio de data, né? Quando chegar o dia 4 de setembro, é a data dos 50 anos do assassinato, do bárbaro e cruel assassinato pela ditadura militar de 1964, do norte rio-grandense Emanuel Bezerra dos Santos, que foi também defendido por Messia. Logo depois, um mês depois, que eu não estou lembrando a data agora, no mês de outubro, são também os 50 anos do assassinato de Gildo Lacerda e de José Carlos da Mata Machado, que aconteceu dentro do DOI-CODE de Pernambuco, né? Então, Messia, ela teve uma participação muito grande na questão do trâmite. Quando José Carlos da Mata Machado morre, né, Messia ela tem uma participação muito grande. E no livro é citado, tintim por tintim. Então, a gente vai fazer o seguinte: em relação à página, o portal, né, o memorial, vai virar um memorial nordestino e nós vamos priorizar duas pessoas. Principalmente quem? Inicialmente, Emanuel Bezerra, que tem a ver no dia 4 de setembro, no mês de outubro, José Carlos da Mata Machado, mas não tem como a gente não deixar de enfatizar que muito em breve nós vamos fazer uma página referente a Gregório Bezerra, porque a gente tem muito material sobre Gregório Bezerra, tanto que quando foi feita a segunda edição das memórias de Gregório Bezerra, nós fornecemos para o pessoal da Boitempo, da editora Boitempo, material referente à Messia, cartas, aquele negócio tudo. Então, de concreto, é um livro,
com o lançamento da capa de um outro livro, né, e o memorial. Com o detalhe que, no momento que a gente tiver a relação dessas centenas de pessoas, uma das ideias que a gente tem é abrir, não tem 500 cartas, não é mais jogo a gente pegar, fazer um ABC dessas pessoas de Messia e colocar no escaninho de cada uma delas. E uma outra coisa que eu coloco aqui, e coloco até como uma conclamação. Se nós temos as 500 cartas de correspondência de Messia Albuquerque, e na sua totalidade, cartas que ela recebeu, por que a gente não pode trabalhar o sentido inverso? As pessoas que receberam cartas que ela enviou, né? Então a gente pode ampliar o universo das cartas que ela mandou para as pessoas, né? Nisso aí. A segunda coisa, no tocante à parte jurídica, né? A gente pode botar todo esse material dentro da página de cada um. Como a gente pode também, no próprio portal, trabalhar questão de grupos. Porque você tem muito... Quem lê o material vê que está muito salientado. Você tem a turma da LN, você tem a turma do PCBR, você tem a galera do PCR, do PCB e do PCdoB. Muito mais PCB do que PCdoB, né? Pronto. Então, esse, de alguma maneira, é a síntese da globalidade, daquilo que a gente considera e chama do projeto Messia Albuquerque, que vai ser a publicação de 2 livros, né? Nós estamos nos atendo a os diários e a correspondência. Tem outro tipo de material que na sequência a gente vai ver, porque Messia, ela estava fazendo um livro de memórias. Tem muito pouca coisa. E depois a gente vê o que fazer, né? Bota logo no portal, esse tipo de coisa. Então, eu acho que no aspecto mais geral, né, esse daqui é o quê? É o projeto para que no ano de 2023 nós lancemos, né, no popular, a partir do mês de julho, sem dizer data. A gente está trabalhando, né? Uma coisa é organizar o livro, depois pegar a grana para imprimir o livro e depois fazer toda essa questão do lançamento dos livros, né? E tudo isso, mas a gente tem algumas datas que a gente pode considerar, né? Meados da segunda quinzena de agosto tem o encontro lá do Ceará. No mês de outubro, você tem os 50 anos do assassinato de Mata Machado, de José Carlos da Mata Machado e Gildo. E tem, em 4 de setembro, Emanuel Bezerra dos Santos. Então, a partir de agora, o que é que a gente vai fazer? Messia vai acabar virando o portal. É como se você tivesse uma homepage. É como se fosse assim, dhnet.org.br/Messia/Mata Machado/Emanuel Bezerra.